Deb chegando. Marise, oi Marise. A gente podia começar com uma prática só pra gente, pra chegar a tudo, chegar ao corpo, chegar à fala, chegar à mente no mesmo lugar. A gente pode começar trazendo a consciência pro corpo. Procura sempre lembrar de trazer a consciência pro corpo. Qualquer prática que você for iniciar, com uma qualidade de amorosidade. A gente pode fazer isso, trazer a consciência para o corpo de uma forma fria, meio que distante. Ou a gente pode se lembrar disso, de trazer a atenção para o corpo, consciência para o corpo, com uma qualidade de autocuidado. O monge Lawrence Freeman diz que o melhor presente que você pode dar para alguém é a sua atenção. A atenção é um presente, e quando a gente traz atenção para nós mesmos, nos damos esse presente para nós mesmos. É uma prática de generosidade também. E aí pode ser que você note tensões, alguma região que está rígida, dolorida. Concentra esse cuidado, essa amorosidade nesse lugar. Relaxa, solta o esforço por trás da tensão, relaxa. E a gente poderia dizer que isso é uma prática de autocompaixão. Livrar o corpo da tensão. Aí ganha espaço para respirar, respira um pouco mais fundo, um pouco mais grande. Ganha espaço para respirar. Recebe o ar e solta o ar. E junto com o ar solta todo tipo de preocupação, de urgência. E aproveita esse momento de presença. Aos poucos abre os olhos, sem pressa. Vai se preparando para entrar nessa sala. Na nossa sala. Sente a presença de todo mundo. Com alegria, né? Coisa boa. Então tá, meus amores, vamos continuar encontrando com... Vamos encontrar com o Norman Fischer agora? Vamos ver o que, que ele vai contar para nós hoje. Qual que é o assunto da conversa hoje? Então, primeiro, tem alguém que tá vindo pela primeira vez nesse estudo? Não, né? Todo mundo veterano já. Tudo veterano. Então tá bom.
Então, dentro do capítulo de generosidade, né? Agora ele vai falar sobre a dedicação de méritos. Então, na tradicional compreensão budista, a prática da generosidade, como qualquer outra prática espiritual, gera virtude. Então, nossos encontros também geram virtude. Virtude no sentido de a gente se inspirar, não é? A gente não se inspira quando se encontra, fala sobre o Dharma, fala sobre ler esse livro, encontra com Norman Fischer. Gera uma energia de prática, né? Então, isso é uma virtude, essa o poder da prática, né? De ela se autoalimentar, assim, ela gera ela mesma uma energia para continuar. Depois pode ser que ela seja atropelada pelas coisas do dia a dia, né? Mas ela faz a parte dela, né? A gente tem que fazer a nossa depois. Bom, mas hum, então é isso, toda prática espiritual gera virtude, um estoque de bem, tradicionalmente chamado de mérito. Um estoque de bem, como se estivesse pronto para ser usado, né? Quando leigos fazem oferendas para a comunidade monástica pura, ou seja, para os monges, eles estão gerando méritos para si mesmos e para suas famílias. Isso é muito interessante de ver. A gente no Brasil, sei lá, no Ocidente, essa tradição é muito mais ou menos, né? Porque eu lembro o Alan Wallace contando, né? Quando ele voltou para os Estados Unidos, depois, ele era monge ainda, ele voltou para os Estados Unidos, ele tinha a sensação que os americanos perguntavam para ele assim, escuta, você não vai trabalhar? Você não vai ganhar dinheiro, não? Vamos aí, né, meu filho? Vai ganhar vida, né? Então, no Ocidente, a gente não tinha, acho que não tem, talvez ainda, essa tradição, essa compreensão, né, de que oferecer uma possibilidade para um monge, para ele continuar a prática dele, para ele continuar dedicado exclusivamente à prática dele, é virtuoso, né? Dá para o monge essa condição, né? É virtuoso, quer dizer, quem oferece está praticando a virtude, está gerando mérito para si mesmo. A gente não tem essa consciência muito no Ocidente, né? Então a gente acha que a gente tá pagando o retiro pros lamas. A gente fica negociando, posso pagar metade? É uma coisa, né? Mas a gente não entende que o importante não é o dinheiro ali que está circulando que é importante, né? É o que a gente está gerando de mérito quando a gente oferece. Mas se a gente vê na Tailândia, em outras regiões onde os monges sempre estiveram presentes, né? A comunidade se alegra de poder oferecer comida, recursos materiais para os monges, né? De sustentar a comunidade monástica. Eles entendem que isso é uma forma desde o tempo do Buda, né? Dos leigos apoiarem os monges, né? Isso são práticas quase que equivalentes, né? Você oferecer recurso para o monge praticar. São virtudes quase que equivalentes. Então, o Buda falava no tempo dele, eu estava ouvindo a Jetsuma outro dia falando isso, Jetsuma Tenzin Palmo, né? Falando que ela acha, olha que bonito que ela falou. Ela falou que ela acha que agora, neste momento da história do Dharma no mundo, a gente está se aproximando da visão do Buda. A visão do Buda era assim: nós temos que ter monges, monjas, homens e mulheres leigos. Homens leigos e mulheres leigas na Sangha. Essa é a Sangha quádrupla que o Buda falava. Então ela acha que agora que o Dharma chegou no Ocidente e que as mulheres estão conseguindo também, né, participar, por fim, da Sangha, né, agora que a gente está se aproximando mais da visão do Buda. Então a gente não precisa ficar achando que a gente é praticante de segunda categoria, sabe? A gente é parte da Sangha quádrupla do Buda, assim como os monges. Mas os monges são muito importantes, porque eles preservam os ensinamentos de uma forma mais pura, né? Por isso que eu acho que ele usa essa palavra pura, assim. Porque os monges, eles estão protegidos, né? Eles estão praticando num ambiente protegido. É um pouco diferente da gente, porque a gente... Os monges também fazem isso, mas menos chance, assim, de misturar o Dharma mesmo, né? A prática, com os venenos da mente, assim.
A gente aqui, fora de um monastério, a gente tem mais chance de fazer isso, né? De fazer uma confusão, assim. Mas os monges, eles, em tese, eles preservam os ensinamentos de uma forma pura, né? Tão bonito o último retiro do Lama Wallace, que foi. Acho que foi num retiro organizado pela Inglaterra. Não foi o último daí. O tradutor dele para o russo, ele é um monge, né? E é uma preciosidade aquele moço. E o Lama fez uma homenagem tão bonita, ele falou muito obrigado por dedicar a sua vida e a preservar os ensinamentos, tão bonito, sabe? Porque os monges têm esse papel, né? Bom, depois desse parêntese gigante aí, vamos, essa propaganda dos monges, vamos voltar. Então, quando leigos fazem oferendas para a comunidade monástica pura, essa que só pratica, né? Aqueles que têm votos monásticos completos, né? Eles estão gerando mérito para si mesmos e para suas famílias. Apesar de praticar generosidade com o fim de estocar mérito espiritual, não ser exatamente a perfeição da generosidade, porque isso daí é uma troca, né? Ah, vou oferecer recurso para o monge porque eu vou receber méritos. Isso não é muito bem a perfeição da generosidade, né? É como se fosse uma troca, uma coisa meio mundana, né? Mas esse mérito é acumulado de qualquer maneira. Não é lá essas coisas, mas né? Mas acontece, é verdade. Tem essa virtude. Ela é contaminada, mas a virtude está presente, né? Melhor que a gente nem pensasse nisso direito. Mas o fato é que as comunidades monásticas se mantiveram e se mantêm nesses países porque os leigos têm essa compreensão. Talvez se eles não tivessem essa compreensão, talvez a coisa não funcionasse, né? Uma pena, mas enfim, é assim que funciona. Estranhamente, quanto mais altruísta e perfeita for a nossa generosidade, mais mérito recebemos por ela. Então, o melhor seria, talvez seja assim, né? Muitas pessoas façam de fato isso, né? Ofereçam pela compreensão de que está fazendo o bem para o outro, por puro altruísmo, né? Quanto mais altruísta, quer dizer, quanto mais desinteressada for a ação generosa, né, mais mérito ela gera, que ela é mais pura, assim, né, livre de contaminação, assim, né, da contaminação do troca-troca, assim. Do troca-troca não, da troca. Dada essa crença tradicional, o budismo Mahayana concebeu a prática de transferência de mérito. É típico em quase todas as cerimônias e sessões de práticas no Zen e outras escolas budistas Mahayana, dedicar ou transferir o mérito. Ou seja, oferecer todo o bem da prática espiritual que acabamos de fazer para o benefício dos outros, para que nenhum bem seja acumulado para nós mesmos. É como se fosse uma forma de purificar essa ação, né? Ela poderia ter essa coisa, eu vou fazer porque eu vou ganhar méritos, né? Mas aí a gente pega e dedica, né? A Rafa falou assim: ontem comprei a rifa da Bodhisattva querendo ganhar. Ah, querida, não faz mal. Tá bom, você comprou, né? Então tem a virtude, né? Tudo bem querer ganhar. Mas se a gente puder ir, né? Purificando, assim. Porque também acontece isso, né? A rifa é um mecanismo de troca, né? Você tá comprando alguma coisa, você não tá doando, não é uma doação. Você está comprando um número e esse número pode te trazer sei lá, um ganho qualquer, né? Então é um mecanismo de troca, né? A rifa. Então é natural você querer ganhar, né? Ao passo que se você faz uma doação, eu lembro que o Lama Santen também falava assim: quando você empresta dinheiro para alguém, quando você emprestar dinheiro para alguém, bota na sua cabeça que você deu aquele dinheiro. Sabe? Que você deu, né? Pra você não ficar naquela angústia de querer receber de volta, aquela coisa. Doa logo, você já faz uma. Não que o outro precise saber. Você faz conta que você emprestou. O outro vai te devolver, né? Se tudo correr bem. Mas pra você, faz de conta que você deu. Você não espera receber aquilo outra vez, sabe? Além de você praticar a generosidade, você não fica com aquela aflição, não gera um karma negativo, assim, de querer, né? Começa a ficar com raiva do outro que não te paga de volta. Principalmente família. Exatamente. Sempre, quase sempre, principalmente família, né? Porque é melhor desencarnar mesmo. É melhor. Faz menos male, né? Porque é bem improvável que o dinheiro volte mesmo, né? Na família, né? Então, melhor a gente
já praticar essa generosidade, né? E também se a gente puder, sempre que a gente for fazer alguma coisa assim com relação ao Dharma especialmente, né, sei lá, a gente pode se lembrar disso e fazer e dar aquele dinheiro quando a gente for fazer pagar um retiro também, né? A gente não pensa que a gente está pagando alguma coisa que a gente vai receber de volta, né? A gente pensa que a gente está oferecendo aquele dinheiro, né? Fazendo uma oferenda mesmo pro lama, né? Hoje, eu me lembrei agora de um Mas assim, retiro. mas também o jeito de proteger os nossos, a nossa virtude é, dedicar os méritos. Quer dizer, eu, eu desejo que tudo que eu. A gente faz isso no fim da nossa prática, né? Eu desejo que tudo que eu gerei de compreensão, qualquer benefício que eu possa ter tido num estudo, por exemplo, como a gente faz aqui, a gente não está fazendo um estudo de como construir motor de, sei lá, isso também pode ser. Qualquer coisa pode ser meritória, né? Mas a gente não tá, sei lá, a gente não tá estudando qualquer coisa, a gente tá estudando o Dharma, né? E o propósito do Dharma é libertar todos os seres do sofrimento, quer dizer, possivelmente é o que mais significativo a gente poderia estar fazendo nesse momento, né? Então a gente, isso gera virtude, né? Então a gente dedica, a gente deseja no fim do estudo que tudo que a gente gerou de conhecimento, de compreensão, de, sei lá, de inspiração, que tudo isso se multiplique-se e alcance todo mundo, né? Tem que você dedicar os méritos, que seja de alguma forma beneficie os outros todos, né? Então isso pode parecer uma noção abstrata de generosidade, mas é um poderoso ato de imaginação. Eu faço essa prática quase todo dia, dedicando o mérito do meu sentar, cantar ou estudar para os amigos necessitados longe ou perto e aos outros, a todos. Melhor que a gente dedique a todos. Os lamas falam isso, né? Melhor que a gente dedique a todos. Porque daqui a pouco a gente começa a ficar. A gente pode atrapalhar qualquer coisa na vida, né? Então daqui a pouco a gente pega um mérito. Ah, não, que eu vou dedicar isso aqui para minha mãe, para minha irmã e para o meu irmão. Os outros não, né? Aí a gente começa a criar, trazer as relações de apego para essa prática de dedicação de méritos. Então, não. Mas os lamas falam assim: a gente pode dedicar para todos os seres e aqueles que você conhece, que tem conexão kármica contigo, que realmente estão mais necessitados, você coloca na frente, assim, desses seres, sabe? Mas dedica para todo mundo. Na primeira fila, você coloca essa galera que está mais precisando, com quem você tem mais conexão kármica, que de fato pode ser que eles se beneficiem mais que os outros, né? Então a gente pode fazer isso. Mas melhor para todos os seres. Não sei se isso faz bem a eles, mas certamente me faz bem sentir que estou próxima a eles, mantendo-os em minha mente e coração. É mais ou menos a mesma prática de rezar pelos outros, que é feita em igrejas, mesquitas e sinagogas por todo o mundo. Rezar pelos outros é um poderoso ato de generosidade. A gente mantém as pessoas no nosso coração, isso é muito bonito, né? E se vocês lembram, há um tempo atrás foi feito um estudo, vocês lembram disso? Eu preciso resgatar esse negócio. Foi feito um estudo, assim, como é que era, hein? Acho que era um hospital, não lembro onde, e muitas pessoas em volta do hospital fizeram como é que fala isso? Uma vigília de reza, né? Rezaram pelos doentes e tudo. E teve um benefício, assim, para os doentes. Agora eu já não lembro se os doentes sabiam, não sabiam que as pessoas estavam rezando fora do hospital, não sei, não lembro bem esses detalhes. Mas eu lembro, eu sei que foi um estudo mesmo, meio que feito direito, assim, e que mostrou que as orações é, traziam melhora para os pacientes. Agora tem isso, não sei se eles sabiam, né? Porque é uma coisa você saber, tipo, quando a mãe da gente benze a gente, né? Não sei se vocês têm isso, mas minha mãe de vez em quando ela fala, vem cá que eu vou benzer você. Sei lá o que que ela achava que estava acontecendo comigo, que ela precisava benzer. Eu gostava que ela me benzia, assim, eu sentia um calorzinho no coração, né? Então acho que tem esse efeito também, eu não sei bem se as pessoas sabiam ou não. Mas enfim, a gente se sente bem quando faz isso, né? Quando deseja o bem para o outro, né? A gente se sente bem, isso já é um benefício imediato. Então, se a vida é um presente que nós recebemos livre e amorosamente, de forças ou não forças, além da nossa compreensão, certamente estamos em dívida com a vida e com todos os que compartilham a vida conosco. Nós devemos continuar a oferecer esse presente
por meio da prática da perfeita generosidade. Que bonito, né? Tudo bem, fofuras, por enquanto? A gente pode fazer isso no fim do dia, todo dia, sabe? Não precisa ser no fim de uma prática só. A gente pode fazer no fim do dia. No fim do dia a gente pensa assim, a gente pode fazer uma reflexão sobre como foi o nosso dia, né? Sem o chicotinho, deixando o chicotinho no lixo de preferência, ou queimado de preferência ainda, a gente se lembra das coisas que a gente fez no dia que a gente, putz, grila, não queria bem exatamente ter agido desse jeito, né? Mas tá bom, eu me arrependo, não era o jeito que o meu coração queria, e eu faço o voto de amanhã agir de outro jeito. Maravilhoso, purificação. E aí a gente também lembra das coisas boas que a gente fez, né? Ou que aconteceram com a gente. E a gente dedica tudo isso para todos os seres, né? Que todos os seres possam ter uma cama para dormir, que todos os seres possam ter silêncio para dormir, que todos possam. A gente compartilha tudo que a gente tem, né, com os outros. E tudo que a gente fez também, de bom, né? Que a gente possa beneficiar os outros de algum jeito. Pode ser toda noite isso. Antes de naná. Então vamos lá, vamos seguir. Dogen, grande mestre Zen Dogen. Tem um filme muito lindo sobre a vida dele que chama Zen. A vida do mestre Dogen. Acho que tem na internet, assim, no Facebook. Eu vou no Facebook, no YouTube. Ai, perdi meus papelzinhos de marcar coisas. Deixa eu marcar aqui. Eu vou ver se eu acho o link do filme. Quem não assistiu, eu sugiro que assista, porque é muito bonito o filme. A história da vida dele é muito linda. Então, o mestre Zen Dogen, que viveu de 1200 a 1253, fundador da escola Soto Zen no Japão, é conhecido por sua abordagem imaginativa da prática budista. Os mestres Zen são bastante imaginativos, mas Dogen, pelo menos a julgar por seus extensos escritos, vai além do normal. Seu caso é especialmente ímpar porque os seus ensinamentos foram tomados por leitores budistas ao longo dos séculos para promover e justificar tanto um monasticismo muito conservador, quanto uma abordagem amplamente aberta, quase contraditória da prática. Isso é porque muito do que ele escreveu é selvagem. Puta, selvagem, é muito estranho essa tradução aqui. Deve ser wild, né? Mas selvagem é estranho. Pode ser revolucionário, né? Talvez paradoxal e notoriamente difícil de definir. Ele era uma mente livre, né? Um dos meus textos favoritos, e difícil também, porque geralmente esses textos zen é wild, né, Carol? Então, wild, mas wild é selvagem, né? Tradução literal. Mas quer dizer livre, né? Assim, uma mente completamente livre, né? Então, um dos meus textos favoritos do Dogen é o curto ensaio Os 4 Métodos de Orientação ao Bodhisattva. Um capítulo em sua obra-prima Shobogenzo, Tesouro do Verdadeiro Olho do Dharma. Os 4 métodos, generosidade, fala gentil, ação benéfica e ação de identidade, são práticas do Bodhisattva especificamente criadas para influenciar os outros. Como percebemos, todo o propósito dos Bodhisattvas é ajudar. Eles não podem fazer isso insistindo ou fazendo proselitismo. Eles sabem que isso não vai funcionar e que perde propósito. Quando eu pratico, outros praticam. Quando outros praticam, eu pratico. Então não há eu praticando e alguém não. É sempre na relação que as coisas acontecem, né? No grande quadro do Bodhisattva, estamos sempre avançando no caminho juntos. Então, os Bodhisattvas não precisam bajular e nem convencer. Eles influenciam os outros não intencionalmente, simplesmente por suas ações. Bodhisattvas fazem esses 4 métodos de prática para inspirar os outros a se tornarem bodhisattvas. Eles não ficam pregando, né? Eles são assim, os outros se inspiram. E quando vê, estão lá também, né? Generosidade é o primeiro dos 4. Dogen nos diz que você pratica. Epa. Deixa eu marcar aqui para falar para o Vitor. Que você pratica a generosidade simplesmente por não se agarrar ou querer, simplesmente sendo feliz em receber o que quer que seja dado. Estar contente é ser generoso. Então, contentamento é generosidade, seria uma outra forma de dizer, né?
Contentamento é um negócio tão bonito, né? Eu sempre achei lindo, né? Yoga também tem o Santosha, né, Rick? Sempre gostei desse tema assim que surge na yoga também, né? O Santosha, contentamento. Quando você está contente, você irá doar espontaneamente. Porque o contentamento ele não faz nada ficar assim, nada que não seja necessário, né? Que não seja usado, por exemplo, sei lá, não, é como se nada que não é necessário para o que você para sua própria vida, nada disso você retém, né? Então as coisas fluem. Você respeita o fluxo das coisas, né? Então você vai doar espontaneamente, porque você não vai querer ficar acumulando, né? Acumulando para quê? Você vai oferecer. Ele escreve: flores em uma montanha distante. Ah, essa é uma visão tão bonita. Flores em uma montanha distante, tesouros que você possuiu numa vida anterior, mesmo coisas que não pertencem a você. Porque a tendência é quando a gente vê alguma coisa muito linda, não, obviamente que nem compra uma montanha. Ó, tem gente que compra, né? Mas a maior parte dos normais, dos mortais, né? Eles não compram uma montanha quando eles acham que, ai, que montanha mais linda, né? Você não compra, mas você gruda nela, assim, né? Você, se você pudesse, você comprava, né? Tem um agarramento ali. E a generosidade, quando você oferece a montanha, é como se você deixasse a montanha ser de todos os seres, né? Você não, você não reforça essa vontade de reter as coisas para você, né? Então você oferece até o que não é seu, porque não é seu, porque você não pode ser seu, porque se pudesse, você conseguisse seria, né? Por causa do apego, né? Você dará o que você vê, ouve, imagina. Você dará uma linha de escritura, um centavo, um pedaço de grama, uma partícula de poeira. Quando a sua generosidade desafiar todos os limites racionais, as pessoas ficarão profundamente impressionadas. Suas vidas serão transformadas. Mais à frente no texto, Dogen escreve: lançar um barco ou construir uma ponte é um ato de generosidade. Se você estudar o ato de oferecer de perto, você verá que aceitar um corpo, nascer, e abrir mão do corpo, morrer, são ambos oferendas. Que coisa linda isso. Eu não sei o que vocês. Deixa eu só terminar. Não há jeito de não praticar a generosidade uma vez que prestamos atenção às nossas vidas como elas realmente são. Entramos no caminho do Bodhisattva. Tem uma visão que o Alan Wallace dá pra gente que assim. É, a felicidade genuína, né? Ela vem de você compreender a realidade como ela é, né? Então, lendo isso que o Norman Fischer escreve, eu tenho a sensação de que quando a gente é generoso, perfeitamente, quando a gente. A perfeição da generosidade, ela respeita a realidade como ela é. Da impossibilidade de você fixar alguma coisa, né? Não é possível isso. E porque não é possível, quer dizer, porque a realidade é que as coisas vêm e vão, que as coisas surgem e desaparecem, que as coisas são em fluxo constante, por essa ser a realidade de todas as coisas, quando a gente se contrapõe a essa realidade e quer fixar alguma coisa, a gente sofre, porque não tem como. O Alonso falou uma vez assim: toda vez que você desafiar a realidade, você vai perder. Toda vez que você fizer isso, você vai perder, porque não tem como, né? Se você quiser reter alguma coisa, você vai perder. Se você quiser acumular, você vai perder. Se você quiser se sustentar numa posição elevada, você vai perder. Se você, quer dizer, todo tipo de esforço para impedir o fluxo da vida, a gente vai perder. E quando eu leio esse jeito que o Norman Fischer explica a generosidade, eu tenho essa sensação que a perfeição da generosidade é simplesmente, especialmente quando ele fala que é contentamento, né? Acho que é simplesmente compreender o fluxo da vida e entender que nem tem como impedir isso, né? Mas nem fazer esforço para isso. Respeitar o fluxo da vida, não é? O que vocês acham? Faz sentido isso?
É uma grande besteira, né? A gente tentar segurar, se reter as coisas, né? Eu lembro que, eu acho que eu... Ai, quem que é que conta essa história? Acho que eu já também já comentei de uma pessoa que ganhava um presente e daí na hora que ela ganhava, ela já pensava, pra quem que eu posso dar isso? Já contei, né? Isso é tão bonito, né? Deixar ter essa sensação de a gente estar sempre recebendo e entregando, né? Recebendo e entregando, não é? É tão libertador também. Putz, grila, por que a gente não é mais assim, né? Vocês não estão querendo conversar comigo hoje, é isso? Eu converso. Não sei o comentar que Tem coisa que é depois. tão certa. A gente ouve o Norman Fischer falar um negócio desse, é tão certo que a gente não tem nem muito o que falar, né? Fala, Juju. 4 mudanças em 3 anos, você não vai se apegar a mais nada. É, Não vai querer carregar mais nada. você já sabe o trabalho que vai dar, né? Pra você ficar, Vai né? diminuindo, 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 e essa arte de não se importar mais com se tem um negócio roxo, vermelho, amarelo, a gente vai aprimorando a arte É, de não se libertando, né? importar mais com algumas coisas. Não é não só não importar, né? Eu não sei, eu passei por esse processo de ficar mais feliz de não ter nada, assim, de não carregar. Não Uhum, é nem se importar, é de estar mais leve quando não tem nada para ficar cuidando muito, controlando, encaixotando e tal. uhum. Processo. No nível mais sutil, assim, mais interno, né? O Lama tem falado muito nos retiros últimos, assim, de a gente não se apropriar das coisas, assim, do corpo, da mente, né? Dos conteúdos da mente. A gente não se apropriar, quer dizer, não se identificar, né? Esse acho que essa é a perfeição da generosidade, porque ela já está, né, atravessada pela visão da vacuidade mesmo, né? De a gente não se identificar com nada. Nem com os próprios conteúdos da mente para a gente não sofrer, né? Deixar a mente ir, vir, pratica a generosidade com frente à própria mente, assim, deixa tudo, né? Surge os conteúdos lá, foram os conteúdos sujos, os conteúdos vão, e a gente não se apropria de nada, né? Não se identifica com nada disso, menos sofrimento para nós, né? Isso é uma outra dimensão. Eu me Oi? lembrei, Gê, de um retiro há um tempo atrás que eu fiz no Dharmata com o Lama Santo, que aí foi algo que me impressionou muito, porque ele disse assim, dinheiro a gente não deve emprestar, porque a gente carrega os karmas do outro para si. Se você tem para emprestar, então você dê. Se você Exatamente. puder, você dê. E naquilo ali transformou minha vida, porque eu tenho um irmão que eu emprestava, ele nunca me paga. E você ficava com cada Inclusive, vez mais raiva, né? e aí eu ficava com raiva, e aí, sabe? E aí eu digo, peraí, menina, isso foi tão libertador para mim, que agora na pandemia as pessoas precisaram, né? E aí eu não emprestei, sabe? Eu dei. Minha sobrinha precisava de um dinheiro até mais ou menos, aí eu lhe pago, tia, não sei o que. Não precisa, é presente. Porque foi um aprendizado tão grande para mim, sabe? Foi uma coisa, assim, libertadora. Porque eu podia emprestar, mas É, aí eu ficava esperando na volta daquilo ali, então eu me agarrava, né, de certa é, forma. é. Inclusive esse irmão meu, quando ele pede emprestado, eu já não empresto mais. Eu digo, não, porque inclusive ele nunca paga, sabe? Inclusive não faz E diferença nenhuma, né, pra ele, porque ele não paga mesmo, né? não, não paga, agora gastador e compra coisas assim mirabolantes e depois sabe como é esse tipo de coisa. Aí isso me deixava assim muito irritada. Eu comecei a olhar para isso, né? E aí eu estava trazendo, isso foi libertador para mim, porque eu não tinha essa consciência. Eu estava trazendo os karmas dele para mim também, né? E aí eu achei isso tão interessante, porque isso é também um exercício para eu praticar a generosidade, para eu realmente dar, porque às vezes já aconteceu comigo, né? Eu dou muito assim, a roupa do dia, depois eu dou aquela roupa que eu gosto muito, depois eu me arrependo porque eu dei. Sabe essa coisa assim, esse exercício que você faz, né?
de doar mesmo e soltar, É. e liberar, não ficar pensando mais naquilo. Não é fácil, é um aprendizado. Agora, isso foi libertador, porque quando eu fiz isso, eu nem lembro mais, nem me importo com o valor, nem com nada, sabe? Solta, você parece que limpa tudo mesmo, assim, sabe? Agora também a gente pode dizer não, né? Quando a gente vê que aquilo tá, sei lá, sustentando. Não é o caso do seu irmão, mas vamos supor que a gente tá. Uma pessoa que empresta dinheiro pra jogar, por exemplo. Sei lá. Fazer alguma coisa que É, não faz bem. Aí você pode dizer não, né? Mas se você dizer é, sim, aí você dá, né? é. Você pode dizer não, ou diz não, ou dá. Não empresta, né? Outra coisa que o Lama Santen fala também, que é muito importante pra gente, pros praticantes, né? É a coisa da doação de órgãos, né? Se você doar os órgãos, doa, assim, né? Se prepara para isso, porque não é uma coisa simples, assim. Na visão budista, a gente vai passar um tempinho ainda pregada no corpo, né? Que é no corpo que não é mais nosso, né? Que nunca foi. A gente se apropriou também do corpo, né? O corpo é um monte de carne, como diz o Shantideva, como é que ele fala? É um reboco de carne, né? Assustador o Shantideva. Mas o corpo é um pedaço de carne que a gente usa durante o tempo e depois, né? Mas a gente imagina, né? Apego maior do que o corpo, tá? É um pouco difícil. Talvez, não sei se a mente talvez seja maior, sei lá, mas o apego ao corpo é gigante, né? Então é melhor se doar os órgãos, se prepara, porque né, pode ser aflitivo, assim, no momento que que a coisa estiver acontecendo, né? Então se prepara para doar. Mas é uma grande generosidade, maravilhosa, né? Maravilhosa, mas é isso, a gente precisa se preparar para isso também, né? O Ed, deixa eu ver. Uau, lindo isso, que eu não lembro mais o que era, mas acho que esse lance de vida financeira me pega muito, acho que pega muitos, né? Pega muitos, lógico, com certeza. Então, é que a gente tem que ter sempre assim, frita o brócolis e olha o gato, né? Mais ou menos a gente tem que manter as duas coisas na nossa visão, né? Tem coisas que são práticas, né? Que a gente precisa para sobreviver e a gente pode colocar nossa energia para conseguir fazer isso funcionar, né? Mas melhor que a gente precise de cada vez menos para sobreviver, né? Esse que é o ponto, né? Quais são as nossas necessidades mesmo, né? Não assim, é, tudo que a gente deseja, é tudo que a gente precisa, né? E aí a gente pode ir dando uma arrumada nisso. A Ju falou demais. Pega demais. Eu amo dinheiro, planejo dinheiro a vida toda. É um tema. O budismo me ensinou demais a aliviar a relação que tenho com esse karma. Pois é. Todos nós temos, né? Não é à toa que a gente é ser humano, pessoal. O reino dos humanos é um reino de desejo e apego, especialmente. Ué, não é à toa que nós temos esse corpinho, essa mente. Não é à toa, né? Mas tem um equilíbrio aí que a gente precisa também cuidar. Porque faz parte também, né? Cuidar da vida humana preciosa, cuidar. Mas o melhor é que a vida mundana, todos os esforços que a gente faz na vida mundana, elas apoiem o o Dharma na nossa vida, né? Essa é a melhor coisa que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente ter a aspiração de ganhar dinheiro para poder continuar praticando, para poder ter tranquilidade para praticar, para poder ajudar os lamas, para poder ajudar a sanga. Isso é o melhor dos mundos, né? Então, acho que a gente pode pensar nesse equilíbrio, né? Às vezes não fazer é fazer, às vezes não dar é dar. É exatamente essa coisa de dar, né? A gente pode ter um pouco de cuidado com isso, né? Porque às vezes a gente está sustentando o karma do outro ali, que é ruim, que é negativo, mas é difícil, né? A Ju, eu doei órgão e vida. Ah, sua linda, eu me lembro disso. A Ju doou o rim pro irmão. Bonitíssimo isso, Juju. Eu sempre me lembro disso. Não tive apego, não. É ótimo. Até agora. Não vai ter. Carol, o que é isso que você postou aqui, esse YouTube aqui? Carolzinha Steffen.
O filme do Zay, lá do Doug. Ah, obrigada! Deixa eu pegar aqui. É lindo esse filme, já assistiu? Ah, então assiste. É lindo de morrer. Eu vou postar lá no nosso grupo já. Pra não perder, porque às vezes é tão difícil. Tem legenda esse aqui, Carol? Hã? Ah, lindo. Tem sim. Lindo de morrer, vocês vão curtir. É muito bonita a história dele. Obrigada, querida. Carolzinha é muito rápida no gatilho eletrônico. Muito obrigada, Carolzinha. Então vamos seguir mais um pouquinho aqui. Deixa eu compartilhar. Então, versos sobre a perfeição da generosidade. Há muitos outros textos tradicionais que cobrem as 6 perfeições. Aqui está um verso de um texto budista tibetano, As 37 Práticas de um Bodhisattva, escrito no século XIII pelo grande lama Tokme Zompo, e traduzido e comentado lindamente no livro Reflexos no Rio de Prata, do meu amigo Ken MacLeod, um professor contemporâneo e tradutor do budismo tibetano, maravilhoso ele também. Neste pequeno e incisivo texto, Tokme Zompo oferece 37 versos para descrever o caminho do Bodhisattva. Eu acho que recentemente teve uma tradução das 37 práticas do Bodhisattva da Lúcia da Letra também, para quem quiser. Carol, não precisa se preocupar, eu procuro depois. Se eu não me engano, o Vitor lançou uma tradução desse texto e de um comentário. Não lembro de quem é. Acho que do... Puta, será que eu tô viajando? Bom, depois eu vou ver. Então, 6 dos versos 25 a 30, cobrem as 6 perfeições. Eis o verso sobre a perfeição da generosidade. Se aqueles que querem despertar tiverem que doar até mesmo seus corpos, uia, eu não tinha visto isso ainda, não me lembrava. Que necessidade há em falar sobre coisas que você simplesmente possui? Seja generoso sem buscar nenhum retorno ou resultado. Esta é a prática de um bodhisattva. Então, quebrar essa lógica da troca, do ganho. Né? Esse que é o ponto aqui do dar. Não importa se você dá ou se você não dá, mesmo, né? O ponto é quebrar essa lógica de troca. O desistir de corpos, a qual se refere aqui, tem a ver com as tradicionais histórias budistas de bodhisattvas, cuja paixão por beneficiar os seres fez com que literalmente sacrificassem seus corpos. Há uma história folclórica sobre o Buda, não é folclórica, bom, mas há uma história sobre o Buda em uma vida pregressa, oferecendo seu corpo como alimento para uma tigresa faminta que precisava comer para amamentar seus filhotes. Em uma outra história, o Buda anterior, Buda de Pankara, nasce como um coelho e pula na fogueira de um caçador para assar a si mesmo e alimentar o caçador faminto. Há muitas outras histórias como essas. Tais histórias são destinadas a expressar a profundidade do amor e interesse do Bodhisattva pelos outros. Apesar de serem fábulas religiosas destinadas a expressar mais uma atitude do que uma ação objetiva, uma pessoa pode imaginar circunstâncias nas quais ela literalmente sacrificaria sua vida por outra. As pessoas fazem isso. Tais histórias são também destinadas a nos mostrar o quão identificados nós estamos com os nossos corpos, quanto medo carregamos sobre os nossos corpos e dentro deles. Para aperfeiçoar a prática da generosidade, os bodhisattvas se tornam livres desse medo. Eles praticam profundamente dentro e por todo o corpo, verdadeiramente apreciando e compreendendo sua vulnerabilidade radical, sua natureza vazia. Apreciando o corpo, os bodhisattvas podem ser completamente generosos, sem conter nada, sem reter nada. Né? As palavras de Togme Zompo, nesse verso, são simples e vão direto ao ponto. Se os míticos bodhisattvas abrem mão de seus corpos pelos outros, como podemos ser mesquinhos com as nossas propriedades ou outras coisas que pensamos que possuímos? Propriedade é um mal entendido. Lembra que eu estava falando que o Lama Wallace tem falado disso também, de se apropriar? Propriedade é um mal entendido. Tudo que pensamos possuir, nós apenas tomamos conta de forma temporária. Nós não possuímos de fato. Propriedade é uma convenção social e legal, não uma realidade. Um amigo uma vez me disse
que se sentia culpado por possuir uma casa grande com vista para o mar. Não se preocupe, eu disse, é apenas temporário. A pessoa desmaia, né? A pessoa uma pessoa que fala isso, que tem culpa porque possui uma casa grande com vista para o mar, você fala, não se preocupa que você vai perder um dia isso, a pessoa desmaia, né? Uma vez que você toma como real a convenção da propriedade, a perfeição da generosidade se torna impossível. Apesar de você aparentar possuir coisas, é preciso lembrar a si mesmo que esse não é realmente o caso. Assim, você pode ser generoso sem buscar nenhum retorno. Uma vez eu estava pousando em Congonhas de avião e eu estava olhando aquele mar de prédio que tem em São Paulo, né? Que é um negócio assustador. Eu tomo um susto quando pouso em São Paulo, eu tomo outro susto quando pouso no Rio, porque no Rio é aquela beleza estonteante, né? Aquele pão de açúcar, aquela coisa que você fala, meu, não vai existir o dia que eu vou olhar para aquele pão de açúcar e não vou falar, ai, que lindo, meu Deus do céu, como pode ser tão lindo, né? Aquela vista do Rio de Janeiro. E eu tenho que aprender a oferecer, porque eu... Aí, o que a gente faz? A gente fotografa, não é? Fotografar as coisas é um jeito de querer, né? Reter para nós, assim. Para poder depois ficar olhando e ter a mesma emoção que eu tenho quando eu vejo a coisa, né? É um apego, não a coisa essencialmente, mas ao que aquilo provoca na gente. Por isso que a gente fotografa, né? Para poder ter de novo aquela mesma sensação boa que a gente tem quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta. Então, em São Paulo, é essa loucura que é aquele monte de prédio. Eu tava pensando que coisa maluca que é um apartamento, né? Que é um pedaço de espaço no ar, né? Não é nem terra, porque terra ainda... Mas é um negócio no ar, que você delimita, assim, bom, esse pedaço de ar aqui é meu. E tem uns que custam muito caro, né? Dependendo do lugar. É muito louco isso, é uma convenção tão sem sentido, né? Tão sem sentido. Impressionante, é impressionante. Não uma louca, assim, quando eu vi os... Foi um momento de contemplação quando eu cheguei em São Paulo, em Congonhas. Já pensei nisso, o Ed falou. Pois é, muito louco, gente. A gente cria toda essa maluquice e leva super a sério, né? Mas, meu, é completamente convenção, né? É uma coisa construída socialmente, assim. E quando o Lama San tem, por exemplo, o Lama San tem sempre que ele pode, né? Ele traz essa visão dos povos originários, né? Dos indígenas, não é Tupinambá, como chama, Juju, que ele fala? Tupinambá? A visão de Tupinambá, né? Que a terra é a mãe, ninguém tem nada, ninguém possui nada, né? Aquilo é de todo mundo, nunca vai faltar nada. Eles têm essa confiança, né? A gente não consegue nem entender isso, assim. Quando o Lama Santen fala, olha, não foi sempre a economia que regeu a... Tá certo essa palavra, regeu? Certo, né? Certo ou não? Tá certo. Nem sempre a lógica da economia foi a que impera, né? A gente nem entende. Como assim não foi da economia? O que outra lógica pode existir que não da economia, né? A gente nem consegue imaginar um negócio desse. Também a solidez das convenções, assim, que a gente estabelece e depois leva aquilo muito a sério, né? Não tem como ser outra coisa, assim. É muito louco isso. Mas é bom a gente ter essas tomar esses sustos, né? Falar, nossa senhora, olha que doideira isso aqui. A gente combinou um negócio, aí todo mundo sofre por causa daquilo. Tem gente que fica na rua, doente, abandonado. É muito louco. Quem que ia falar? Camila? Não, eu só ia falar que, assim, que na verdade isso ainda existe, né? Em várias etnias. Você vai essa é uma das coisas que eu acho mais interessante, que eu trabalhei muito, né, dentro de terras indígenas e uma coisa que eu me admirava muito era essa questão da terra, né, de não ter... Porque eu fico muito chateada com esse medo que a gente tem. Eu acho que é um dos motivos da gente querer acumular riqueza, que é o medo de envelhecer desassistido, né? Eu acho que todas as pessoas têm esse medo de envelhecer desassistido. E isso eu acho que é uma das belezas de você, por exemplo, viver numa terra indígena, que não existe essa coisa da propriedade, né? Então, ninguém vai tirar um idoso, um indígena idoso da casa dele, ele vai ficar lá.
E a comunidade tem um senso de cuidado que, tipo, se a pessoa não pode cuidar dela, alguém vai cuidar, né? Então, E a com as crianças comunidade... também, né, Cá? Com as crianças também, né? Não tem Sim, com as crianças também, é muito comunitário. E com os idosos também, assim, né? De que a comida vai ser levada, se tiver precisando fazer uma manutenção da casa, alguém vai fazer, um jovem vai fazer, alguém vai destinar um tempo para fazer aquilo, para ir buscar o material e fazer esse conserto. Então, assim, essa tranquilidade de saber que você está fazendo hoje e amanhã, quando você precisar, alguém vai fazer por você, eu acho que isso é uma coisa que melhora muito a relação em sociedade, sabe? Com Que certeza. tira essa necessidade, esse desespero de acumular, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu acho que esse é o grande sofrimento nosso, assim. Que a gente pode pensar, é um sofrimento que vai acontecer quando você tá velho. Não, mas não é, porque é isso que você tá dizendo. A gente passa a vida inteira tendo medo do que vai acontecer quando você for velho. Quer dizer, é um troço que atrapalha a vida toda, né? O Alan Wallace, ele fala que uma civilização que não é capaz de cuidar dos mais vulneráveis não pode ser chamada de civilização. Ele fala, né? E ele conta eu não sei se eu vou saber contar direito, mas que o primeiro sinal arqueológico mesmo de civilização foi um húmero, parece, consertado, assim, né? Calcificado, assim, uma fratura consolidada, né? Refeita, assim, uma fratura cuidada. Porque significa que alguém quebrou a perna e que os que estavam em volta cuidaram daquele que quebrou a perna. Então, o primeiro sinal de civilização foi esse daí, não foi a construção de uma grande coisa, assim, né? Foi a comunidade ou um grupo ter protegido um que estava ferido, né? Que foi ferido em algum momento. Eu acho isso o maior sofrimento, Camila. Se a gente pudesse reverter essa lógica maluca, assim, essa privatização da doença, da velhice, sabe? Uma época eu estava muito interessada, eu comentei com os professores do CIBI, a Carol já deve ter ouvido, as Carols aí, o Ricardo também, que eu tinha muita vontade de trabalhar com cuidadores, né, de idosos, assim, porque é um público que sofre, porque eles não estão preparados para isso e tal, né? E eu comecei a procurar como é em outros países. O que mais me chamou a atenção, o modelo que mais me chamou a atenção foi do Canadá. Eles têm um modelo muito legal de cuidadores, sabe? De apoio aos cuidadores e de visão do que é o cuidado do idoso, do doente, da pessoa vulnerável, né? De fortalecer a rede, sabe? De apoio, uma rede de apoio para essas pessoas. É muito bonito, sabe? Eu acho que a gente vai precisar fazer isso cada vez mais, porque a nossa população está envelhecendo. Está acontecendo no Brasil o que aconteceu na Europa há muitos anos, né? Nossa população está envelhecendo, né? Mas enfim, você tem razão. Eu acho que se a gente pudesse aprender. Eu lembro o Lama Santen também falando que ele tentou convencer uma população indígena lá do sul de garantir as terras deles, assim, né? Tipo, comprar as terras onde eles estavam. E eles se recusaram. Eles falaram, não faz sentido isso para nós comprar, porque o Lama queria proteger, né, aquela comunidade, assim. Aí o Lama estava a fim de comprar a terra e dar para eles. Aí eles não quiseram. Não faz sentido comprar terra. A terra é de todo mundo, a terra é nossa, a terra é Tupinambá, não é Tupinambá, eu acho. Tupambaê, exatamente, Daniel, obrigada. Tupambaiá, eu acho, não é? Tupambaiá? É uma coisa assim. Que é isso, que é a noção do planeta como sendo de todos, né? Não faz sentido a propriedade, né? Fala aí, Ju. Era um pouco isso mesmo. Tupambaiá, eu acho. Oi? E a Marte, que é uma moça que fala sobre alimentação e a nossa relação emocional com a comida e tal, falando isso, né? Que quando lá nos primórdios a gente vivia assim, sem propriedade, sem nada, na sorte do que a gente ia conseguir consumir naquele dia ou no dia seguinte, talvez, né? E quando começou a noção de propriedade, entendeu-se que era possível produzir um excedente para guardar. Como e lá, a gente pegou tudo, porque até hoje trabalhando muito e dedicando toda a nossa força, toda a nossa energia para produzir um excedente que a gente nem precisa mais. Mas a gente
freneticamente tentando melhorar as técnicas de produção e guardar. Isso entrou na nossa cabeça, sei lá, na nossa genética, de alguma forma. E hoje, e aí é isso, quanto mais propriedade, mais separado, mais a gente quer correr atrás disso. E a sociedade está se desmantelando por causa disso, né? Dessa de guardar cada vez mais, guardar para mim, né? Para me proteger, assim. Para não No ficar. futuro, porque no futuro eu posso não ter apoio de ninguém, eu posso precisar. Mas é que isso também. As pessoas se separando por causa disso, em É, vez de estar né, na digital. Então, é um processo que é psicológico até, a gente precisaria reverter, mas hoje toda a sociedade está baseada nisso, né? É complexo. a Marcinha falou, até bem pouco tempo atrás era propagado o objetivo de ter um bom emprego, trabalhar loucamente a vida toda, acumular, então poder aproveitar na aposentadoria. É, não sei se até bem pouco atrás, mas eu acho que ainda é isso, sabe? As pessoas ainda acham que elas vão ter uma aposentadoria. Embora o governo esteja dando claros sinais de que isso não vai acontecer por muito tempo, né? Claros sinais. Mas ainda existem os que trabalham com uma aposentadoria privada. Só que daí, quando eles envelhecem, eles estão doentes e, né, pagando o preço da loucura que foi o tempo todo. Acho que as novas gerações estão se desconectando disso e estão mais engajadas na proteção ambiental e no senso coletivo. Tomara, né? Tomara, eu acho também. Deixa eu ver. Alguém mais quer? Acho que alguém mais queria falar, e daí? Vamos só terminar uma frase aqui que que ele vai terminar de falar das 37 práticas do Bodhisattva, daí a gente para que vai entrar no Prajnaparamita. A frase diz: seja generoso sem procurar nenhum retorno ou resultado. Talvez não seja tão difícil desistir de obter retorno, mas é difícil desistir de buscar um resultado. Talvez eu não precise receber crédito por minha generosidade, mas ao menos ela deveria ajudar. Eu devo receber alguma coisa em troca em algum momento, né? Deveria haver algum bom efeito. Mas para praticar a perfeição da generosidade, nós esquecemos os resultados e oferecemos apenas, porque a nossa prática é quem e o que somos, e é bom por si só. Se algum outro bem vier disso, ficamos surpresos. Então, ele vai parar por aqui. A semana que vem a gente vai mandar ver no Prajnaparamita aqui que ele vai falar, em 8.000 linhas. Não é não é o Sutra do Prajnaparamita, o curto. Então, antes de a gente encerrar, vamos dedicar os méritos nossos, né? Então, a gente dedica todo tipo de inspiração, de compreensão, de alegria, de estar juntos, de da boa sorte que é poder se reunir para estudar um texto. A gente dedica tudo isso a todos os seres. A gente lança para o universo todo tipo de benefício que a gente possa ter recebido desse nosso encontro. Não retém nada para nós. Que todos os seres possam se interessar por estudar essas questões mais profundas sobre a nossa existência, com seres individuais, como seres humanos, como humanidade. A gente pode dedicar da forma que a gente desejar. Lembra de dedicar para todos os seres. E coloca na primeira fila as pessoas com quem você tem mais conexão e que nesse momento possam estar precisando de algum tipo de luz, de ajuda, de lucidez. Que todos nós possamos descobrir quem nós verdadeiramente somos.
amores. Muito obrigada. Bom fim de semana para todo mundo. Não se esqueçam que a semana que vem tem retiro com Lamalolas. Quem não se inscreveu, se inscreva. É uma boa hora de começar, para quem nunca teve chance de participar, porque ele vai começar um texto. Então é sempre bom pegar as coisas desde o começo, né? O mesmo tema, vamos dizer assim, né? Que ele já tratou nos retiros passados, assim. Mas agora a gente vai começar de novo, né? A Visão Iluminada de Samantha Badra. É o texto de Olimpo, os mesmos pontos que ele explora nos outros textos, mas a partir da fase 1, né? Então, sempre bom começar da fase 1. Então, por favor, inscrevam-se, façam a oferenda que vocês puderem fazer e participem, é uma chance imperdível. Manda o link da inscrição, sim, pode deixar. Então, amores, muitos beijos, brigadinha. Serginho, eu me lembrei de uma coisa. Você tá onde, criatura? Tá em Recife, né, Sé? Depois a gente conversa, então. Beijos, amores. Tchau, queridos. Tchau. Beijo, beijo. Tchau, gente. Tchau, Muito gente. obrigada. Obrigada. Beijo.